Canal Bom de Língua, agora com dicas diárias no Instagram. Aproveite e conheça nosso site. Fala, Bom de Língua! Beleza? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do normal. Ele vai ser um pouco mais longo e vai ter menos edição. Tudo isso porque eu quero fazer um vídeo de redação falando do 0 ao 1000, ou seja, do começo ao fim da redação. Eu vou pegar várias dicas que eu já gravei no decorrer de outros vídeos do canal, vou juntar tudo e vou dar alguma alteração, alguma novidade para esse vídeo ficar bem conciso e ajudar em tudo que você precisa para fazer a prova do Enem. Afinal de contas, ela está chegando, né? Antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve. E se você gostar do conteúdo que eu estou produzindo aqui, mostra para os seus amigos, divulga nas suas redes sociais, faça com que cada vez mais pessoas sejam bons de língua. Eu agradeço muito porque ajuda muito esse canal a crescer. Eu queria também te convidar para seguir o Instagram do canal, @canal Bom de Língua. Lá eu tenho postado uma dica por dia de português, inglês, literatura, erros que eu encontro na rua. Eu tenho certeza que você vai gostar. Curte lá, @canal Bom de Língua no Instagram. Vamos para as dicas de redação? A primeira coisa que eu costumo falar para os meus alunos de produção textual é que a redação começa muito antes da gente começar a escrevê-la de fato. Ela começa na quantidade de informação que a gente tem, ou seja, no quanto nós somos informados sobre os assuntos que estão acontecendo na atualidade. Como a gente não consegue prever qual vai ser o tema da redação, o ideal é que a gente esteja informado sobre o máximo de assuntos possíveis da atualidade. Mas como é que a gente consegue fazer isso? É tanta informação, é tanta fonte, é tanta informação falsa. Fica difícil, né? Mas para isso, eu vou dar uma dica para vocês, de um monte que vocês poderiam ter. Eu costumo recomendar para os meus alunos um podcast chamado Mamilos. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. O nome desse podcast, obviamente, veio do fato de que ele fala sobre polêmicas, sobre as polêmicas que estão acontecendo no nosso cotidiano. O endereço, se você quiser acessá-lo, é mamilos.b9.com.br. E o principal diferencial dele é que as meninas tentam fazer de tudo para você ver ambos os lados das discussões, de vocês terem pontos de vista de quem é contra ou a favor de alguma coisa, ou simplesmente das pessoas que pensam diferentes sobre os assuntos que estão sendo debatidos. Eu realmente aconselho que vocês ouçam. É 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas por semana que você perde, ou melhor, que você ganha com os conteúdos desse podcast. Vai na minha que você vai se dar bem. Tendo informação suficiente, você já consegue embasar os seus argumentos. E essa vai ser a parte mais importante da elaboração da sua redação. Ainda falando sobre o tema da redação, esse ano, diferentemente dos outros, está ainda mais difícil da gente prever o que vai ser cobrado. Por quê? Porque o governo mudou. Até então, todos os temas que estavam sendo cobrados eram de cunho social. Já foi falado de intolerância religiosa, racismo, machismo, homofobia. O problema é que o governo atual deixa essas bandeiras um pouco de lado. Como quem organiza a prova está ligado ao governo atual, dificilmente eles vão dar tanto espaço para essas bandeiras sociais. Tirando esses assuntos, fica um pouco mais difícil a gente saber o que vai ser cobrado na prova. Uma dica, se a gente levar em consideração o que aconteceu no ano passado, é que os assuntos que podem cair na prova vão vir do meio do ano para trás. Como é que eu sei disso? Se você lembrar o que aconteceu no ano passado, a presidente do INEP, que assumiu assim que o Temer tomou posse, disse que a prova não seria alterada, por mais que ela quisesse. E por quê? Porque ela já estava pronta desde fevereiro. Então, digamos que o expediente se repita esse ano. Nem que seja fevereiro, mas que a prova tenha sido elaborada em março, abril. Nada do que veio depois disso vai ser cobrado na prova. Uma coisa que facilita muito quem vai fazer redação é que a própria folha de redação já traz textos para contextualizar e para direcionar o seu raciocínio. Ou seja, você não vai fazer a redação totalmente às cegas. Você vai ter textos que é bom você ler com atenção para direcionar a sua redação. Passado todo esse primeiro momento da assimilação das informações, está na hora de você desenvolver e embasar os seus argumentos.
Para isso, eu desenvolvi um método de 5 perguntas que eu já ensinei aqui no canal e que pode te ajudar muito a organizar o seu raciocínio. Esse método também é muito eficiente para te fazer não precisar se preocupar com toda aquela história da estrutura da redação, de introdução, desenvolvimento e conclusão, já que automaticamente, conforme você responde a essas perguntas e organiza as suas informações, você já vai estar organizando a redação dessa forma. Lembrando que as perguntas que você vai responder ainda não têm a ver com a escrita de fato da redação. É só uma forma de você organizar os seus pensamentos, organizar os seus argumentos e saber mais ou menos o que você vai escrever. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que eu sei sobre o assunto? Nesse momento, você vai organizar e vai juntar todas aquelas informações externas, aquilo que você recebeu, que você ouviu, que você leu sobre o assunto. Você pode organizar essas informações tanto num rascunho na prova, quanto mentalmente. O importante é que elas fiquem organizadas para que depois elas não se misturem com as outras etapas da sua construção da redação. A segunda pergunta é o que eu penso do assunto. É aqui que você vai começar a desenvolver os seus argumentos, sem entrar muito em detalhes, só dando uma visão geral do que você acha sobre o assunto proposto. A terceira pergunta é provavelmente a mais importante desse método. Por que você pensa isso? É aqui que você vai embasar os seus argumentos, que você vai dar sustentação à ideia que você vai defender na sua redação. Tenta pegar o máximo de porquês possível, porque isso depois vai te ajudar na elaboração da redação. A quarta pergunta é provavelmente a mais complexa desse método. Por que pensar diferente de mim? É nessa hora que você vai ter que fazer o advogado do diabo da sua própria opinião. Você vai tentar prever por que quem discorda de você, discorda de você. Os argumentos contrários aos argumentos que você tem. Parece complicado, mas se você conseguir fazer isso, você vai enriquecer muito a sua redação. E a quinta pergunta é: qual a solução? Como mudar o problema proposto? Como alterar o rumo das coisas que não estão dando certo? Essa pergunta também é um pouco complexa, mas ela ajuda em muito na avaliação da sua redação. Tendo respondido essas 5 perguntas, está na hora de você começar a organizar o seu texto. A redação do Enem, por exemplo, ela tem um máximo de 30 linhas. Digamos que você tem a pergunta 1 respondida, a pergunta 2 respondida, você conseguiu 3 porquês, 1 porquê não, e você tem a solução. Então, pergunta 1, pergunta 2, 3 porquês, 1 porquê não e a solução. Você tem 7 parágrafos já definidos. Se a redação pode ter no máximo 30 linhas, a gente chega aí a 28 linhas, cada parágrafo vai precisar ter 4 linhas. Matemática básica, né? Então você tem que escrever de forma que o que você sabe sobre o assunto ocupe mais ou menos 4 linhas. O que você pensa sobre o assunto também. Ou você pode misturar esses dois e fazer um parágrafo de 5 linhas, por exemplo. E aí, para cada porquê que você definiu, você vai colocar mais 4 linhas, mais um parágrafo. E na hora de usar o porquê não, você vai pegar aquele porquê seu, que anula o porquê não, e o que você vai fazer? Você vai escrever da seguinte maneira: apesar de, e aí você coloca o porquê não, vírgula, e aí você coloca o seu porquê. Vou tentar te dar um exemplo. Digamos que o tema da redação seja chocolate. Eu estou colocando um tema bem bobo só para a gente conseguir desenvolver o raciocínio. Eu amo chocolate, mas tem gente que não gosta do chocolate porque engorda. Então como é que eu vou fazer a minha redação nessa parte? Eu vou colocar assim: apesar de o chocolate ser reconhecido como um dos causadores do aumento de peso, como ele torna as pessoas mais felizes e mais bem dispostas, elas podem ficar mais suscetíveis a exercícios físicos, com isso anulando esse ganho de peso. Deu para entender mais ou menos a ideia? Um outro exemplo que eu consigo usar muito em sala de aula é o conflito frio e calor, já que tem gente que gosta mais de frio e tem gente que gosta mais de calor. E o que eu costumo fazer nessa hora é mostrar que, inclusive, você, se souber fazer bem a sua redação, você consegue inverter esse tipo de raciocínio. A gente pode escrever assim: embora o verão deixe as pessoas mais felizes e mais propensas a atividades externas, como as pessoas passam mais tempo trabalhando do que de folga, esses fatores acabam não influenciando muito. Ao contrário do frio, que permite que as pessoas se vistam melhor e não fiquem tão suadas ao chegar no trabalho.
Já se a pessoa preferir o calor, ela pode inverter esse raciocínio, escrevendo: embora no frio as pessoas se vistam melhor e se sintam mais confortáveis, o calor permite que as pessoas se sintam mais felizes e estejam mais propensas a atividades externas, trazendo mais qualidade de vida para o seu cotidiano. E assim a gente faz mais um parágrafo. Resumindo, um parágrafo um pouco mais curto para a primeira pergunta e um para a segunda pergunta, ou um parágrafo um pouco mais longo para essas duas perguntas, um parágrafo para cada porquê da terceira pergunta, mais um parágrafo para a contraposição do porquê não, e um último parágrafo para a repetição da sua ideia inicial, para a conclusão e a apresentação da solução para o tema da redação. Tudo isso sem você precisar ficar quebrando a cabeça sobre quando começa e termina um parágrafo, se você fez a introdução direito, se fez o desenvolvimento, se fez a conclusão, nada disso. Responde as 5 perguntas, coloca exatamente na ordem que eu expliquei e a sua redação vai estar, bem bolada. Bem bolada? Quem é que fala isso, gente? Agora a gente precisa falar dos pormenores do seu texto. Você tem que tomar muito cuidado com concordância, com regência verbal, com coesão, com coerência. Você tem que se atentar para isso. E é nessa hora que não tem outro jeito. Quanto mais você ler, melhor você vai escrever. Presta atenção no uso da vírgula na hora certa e no lugar certo. E se você tem dúvidas, eu tenho um vídeo sobre isso no canal. Presta atenção também sobre concordar os verbos com os sujeitos certos. Tem sempre aquele sujeito que é um pouco maior e acaba enrolando a gente, que ele parece ser uma coisa, mas é outra. Pensa também na regência dos verbos, que é coisa que as pessoas costumam errar muito. Observa se o seu texto está coeso, ou seja, se você não está repetindo muitas vezes a mesma palavra ou a mesma expressão, se você está realmente usando as expressões certas na hora certa. Por exemplo, se você coloca em primeiro lugar, tenha certeza de que vai ter pelo menos um em segundo lugar. Se você coloca um primeiramente, o que eu não aconselho, você tem que ter um segundamente ou um segundo pelo menos. Vê também se os seus argumentos estão sendo coerentes. Não adianta você passar o texto todo defendendo uma coisa para no final você falar outra que não tenha nada a ver com isso. Observa se a relação das suas orações está bem clara, relação de causa e consequência, relação de consecutividade, relação de simultaneidade. E tenta usar um mínimo de linguagem coloquial, de gíria, de coisas que você fala no seu dia a dia possível. Porque isso acaba baixando um pouquinho a sua avaliação. Agora, você pode estar se perguntando por que eu não falei nada sobre título ainda. É porque o título ele tem que ser feito realmente depois do seu texto já pronto, já que ele é um resumo da ideia que você quer passar. Na hora de fazer o título, tenta fazer ele o mais curto e direto ao ponto possível, de preferência sem usar verbos, ou pelo menos usando os verbos nas formas nominais, o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Não lembra o que é isso? Eu tenho um vídeo sobre isso no canal. Então tenta não usar os verbos conjugados no título. E aqui tem mais um detalhe. Se você não conseguir evitar e colocar um verbo no título, o seu título tem que ter ponto. Porque o verbo transforma o seu título numa oração. Logo, ela tem que ter ponto. Então é isso. Tá aí tudo o que eu considero essencial para você fazer uma redação nota 1000. Eu posso dar só mais uma dica? Faz o seguinte, começa a sua redação antes de qualquer coisa. Faz um rascunho dela. Depois, faz toda a sua prova e no fim, lê a redação de novo e passe ela limpo. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, quando a gente acaba de escrever um texto e vai relê-lo, vai revisá-lo, de cara a gente não consegue encontrar erros nesse texto. É muito mais difícil, porque o texto ainda está muito fresco na nossa memória. Por isso, quando você faz a prova toda, você meio que apaga a redação da sua memória. E aí, quando você volta, você já está meio que vendo esse texto como um leitor novo. Aí fica mais fácil você encontrar esses erros. Então, começa a prova pela redação, faz um rascunho, faz a prova toda, depois volta para passar a redação a limpo. Beleza? Eu espero que esse texto realmente seja útil para você nessa reta final da sua preparação para o Enem. Se ainda assim, depois de tudo que eu falei, ficar alguma dúvida, procura os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo legal que eu já deixei pronto para você.
Mais uma vez eu te convido para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, e para nos seguir lá no Instagram, @canal Bom de Língua, onde eu posto dica todos os dias. Meu nome é Sandra Taliba, boa prova e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!